Executado pode propor um acordo quando for citado ou intimado para pagamento da dívida, quando isso se torna um direito, pagar parceladamente a dívida exequenda. Seja muito bem-vindo a mais uma lição prática jurídica do dia. Hoje é a nossa lição de número 121, de um total de 365. E vamos analisar aqui condutas do executado quando intimado ou citado para efetuar o pagamento lá na ação de execução por quantia certa. Será que é possível agora, diante dessa citação ou intimação, que o executado proponha o pagamento parcelado da dívida? Veja só, essa conduta do executado, de oferecer o pagamento parcelado, sempre pode ser postulada durante uma ação de execução, independentemente da fase onde essa ação de execução se encontra. Para isso, basta que haja uma concordância por parte do exequente. Quando o exequente concorda com o pagamento parcelado, as partes então fazem esse acordo e esse acordo será homologado pelo juiz no curso da ação de execução. Aqui há autonomia da vontade das partes, aqui há negócio jurídico processual realizado, um acordo que vai pôr fim à execução mediante o pagamento da dívida em parcelas. Agora, é possível também que o pagamento parcelado da dívida seja exercido como um direito do executado, independentemente da concordância do exequente. Independentemente, inclusive, do juiz, autorizar esse pagamento parcelado. Quando que isso se torna um direito do executado? Primeiro, isso está previsto no artigo 916 do Código de Processo Civil e é tratado como sendo a moratória legal, o direito que o executado tem de efetuar o pagamento da dívida parceladamente. Agora, observe alguns requisitos específicos importantes para que esse executado possa exercer esse direito de pagar parceladamente. Primeiro requisito: esse direito é exercido pelo executado nas ações de execução por título extrajudicial. Aquelas situações em que a ação de execução foi ajuizada pelo exequente com demonstrativo de débito, o juiz recebeu a petição inicial e determinou a citação do executado para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias. A partir do momento em que esse mandado de citação ou essa carta de citação com AR é juntada nos autos da ação de execução, começa a contar o prazo para os embargos à execução. Vou repetir: quando o comprovante de citação do executado, ação de execução por título extrajudicial, quando o comprovante de citação do executado for juntado no processo, começa automaticamente o prazo de 15 dias para que o executado apresente embargos à execução, independentemente de penhora, caução ou depósito. Nesse prazo, no prazo para os embargos à execução, o advogado do executado pode peticionar e postular que o pagamento da dívida exequenda seja feita de forma parcelada. E como que ele faz isso? Ele faz uma petição simples, requerendo, no prazo dos embargos à execução, o pagamento parcelado da dívida, e nessa petição já tem que ter concomitantemente o depósito de pelo menos 30% do valor da dívida atualizada, acrescida de despesas processuais, o valor das custas do processo, e acrescida também dos honorários advocatícios em favor do advogado do exequente. Quando o executado, no prazo para os embargos, postula o pagamento parcial, ele tem que depositar pelo menos 30% da dívida atualizada. É o valor da dívida exequenda atualizada, acrescida das custas do processo de execução e acrescidas dos honorários do advogado do exequente. Esse
depósito de pelo menos 30%, ele tem que ser acompanhado por um pedido para que o pagamento do saldo remanescente seja feito em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Observe, o pagamento, o depósito mínimo será de 30%, concomitantemente ao pedido, e o restante em até 6 parcelas. Pode ser em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, até em 6. E essas parcelas têm que ter uma periodicidade mensal. Não pode ser parcelas bimestrais, parcelas de 45 em 45 dias. Não, tem que ser parcelas mensais, tem que seguir rigorosamente o que determina o artigo 916, o que determina a lei. Nessas circunstâncias, quando o pedido é feito pelo executado nesse momento, no prazo para os embargos, e dessa forma, depositando pelo menos 30% e o restante em até 6 parcelas mensais, a moratória, o pagamento parcelado se torna um direito do executado que independe da concordância do credor. Aqui não é negócio processual, aqui não é acordo, aqui é um direito. Quando o executado faz esse pedido, claro, esse pedido vai suspender a execução pelo prazo do pagamento e é um direito do executado, como acabamos de ver. Se no curso do pagamento das prestações mensais o executado não faz o pagamento, as parcelas serão consideradas vencidas antecipadamente, será acrescido multa de 10% sobre o saldo remanescente e a execução prosseguirá pelo valor inadimplido. Agora, claro, se o executado efetua os pagamentos corretamente, a ação de execução será extinta por pagamento. Esse direito do executado, repito, ele é reconhecido na ação de execução por título extrajudicial. Quando cumprido todos esses requisitos, é um direito do executado e independe da concordância do credor. Agora, isso pode ser extensivo, professor, para o cumprimento de sentença, lá onde o título é judicial. O parágrafo 7º do artigo 916 do Código de Processo Civil diz que não se aplica ao cumprimento de sentença. Por força legal, esse direito do executado não se estende para a execução por título judicial, portanto, para o cumprimento de sentença. No entanto, se a ação for monitória, o próprio Código de Processo Civil prevê o direito do réu de efetuar o pagamento parcelado exatamente nos termos do artigo 916. Lá na ação monitória tem previsão legal para isso. Está no artigo 701, parágrafo 5º do CPC. Então, resumindo, esse direito de pagar parcelado por parte do executado existe quando o título for extrajudicial. O fundamento é o artigo 916. O pedido para pagamento parcelado, para ser um direito do executado, tem que ser feito no prazo para os embargos à execução. Inclusive, quando se faz o pedido de pagamento parcelado, isso significa renúncia aos embargos à execução. Mais que isso, no próprio pedido, concomitantemente, tem que ter o depósito de pelo menos 30% do valor da dívida exequenda atualizado. Esse pelo menos 30% é o mínimo, pode ser 35%, pode ser 40%, pode ser 50%, tem que ser no mínimo 30% do valor da dívida exequenda depositado com o pedido, acrescido, das despesas processuais e dos honorários do advogado do exequente. E o restante, postular o pagamento em até 6 parcelas mensais. Nesse caso, é um direito do executado. O professor já passou o prazo dos embargos à execução e o meu cliente executado não apresentou a proposta de pagamento parcelado. Eu posso fazer esse pedido depois? Pode, mas agora não será mais um direito do executado. Agora terá que ter a concordância do credor exequente. Da mesma forma, se o objetivo de efetuar o pagamento parcelado for num cumprimento de sentença. Como vimos, o direito do executado pagar parceladamente nos termos do artigo 916 do CPC não se estende ao cumprimento de sentença. Lá só é possível pagar parcelado se houver
a expressa concordância do credor em relação a isso. Maravilha? Nos vemos na próxima lição prática jurídica do dia, amanhã. Portanto, até lá. Valeu, pessoal!